Ok, pessoal, vamos começar a ver agora polinômios. Nós já vimos em aulas passadas o que eram polinômios. Vamos estar relembrando sua classificação, alguns elementos importantes dentro dos polinômios e começaremos as operações com polinômios. Nessa aula falaremos apenas da operação adição algébrica. Definição. Já vimos isso lá quando a gente começou a falar em monômios. A gente entrou na introdução a polinômios, mas vamos estar relembrando o que vem a ser polinômios. Polinômios vem a ser toda expressão algébrica, racional e inteira. O que vem a ser isso? Nós já vimos, mas é bom a gente estar relembrando. Racional e inteira significa que não tem letra nem no denominador de uma fração e nem dentro de raiz. Então, toda expressão algébrica racional e inteira com um ou mais termos são chamados de polinômios, certo? Lembrando a vocês que os termos de um polinômio, ou melhor, o termo de um polinômio que não apresenta letra é chamado de termo independente, tá bem? Então, dado um polinômio, se eu tiver lá apenas um dos termos sendo número, esse termo é chamado de termo independente. Vamos à nomenclatura. Como é que a gente vê, como é que a gente classifica um polinômio, né? O polinômio, o nome do polinômio é dado de acordo com a sua quantidade de termos. Lembrando a vocês que sempre será o sinal de mais e menos que estiver entre números e letras ou entre letras, que separará, né, que irão separar os termos e que esse polinômio deve estar da forma reduzida. Então, recapitulando, eu só posso classificar, dar os nomes dos polinômios se eles estiverem da forma reduzida, ou seja, não possuir termos semelhantes para serem reduzidos, certo? E eu devo observar sinal de mais e menos entre números e letras ou entre letras. Então, vamos ver os exemplos? Então, aqui nesse primeiro caso, eu tenho menos 5x ao quadrado y. Percebam que o menos 5, o menos faz parte do 5, que é coeficiente. Então, não tem sinal de mais e menos entre números e letras ou entre letras. Então, isso aqui é um único termo, é um monômio, o que a gente já estudou. Aqui, eu tenho esse sinal de menos entre esse termo e esse termo. Como eu tenho dois termos, ele é um binômio. Aqui eu tenho o sinal de mais entre essa letra e esse número, e esse menos entre essa letra e esse número. Então, eu tenho um, dois, três termos. Então, ele é um trinômio. Lembrando aqui que o menos 5 é o nosso termo independente. Tá bem, pessoal? Agora, quando eu tiver uma situação como essa, no qual eu também tenho mais e menos entre números e letras, eu tenho 1, 2, 3, 4 termos. Com 4 ou mais termos, ele não tem nome específico, ele é todo polinômio. Lembrando que monômio, binômio, trinômio também são polinômios, mas recebem nomes específicos. Bom, vamos relembrar agora, isso agora a gente já vai estar trabalhando com polinômio, redução de termos semelhantes. Eu só posso juntar termos semelhantes. E eles serão ditos semelhantes quando possuírem a mesma parte literal, correto? Então, percebam, menos 2 mais 3a ao cubo b, mais 5, mais 10a ao quadrado, menos 2a ao cubo b, menos 15a ao quadrado. Então, eu vou juntar termo independente com termo independente. Então, menos 2
com mais 5, mais 3. Percebam que eu coloquei aqui, embaixo dos termos semelhantes, símbolos iguais. Isso é uma dica, pessoal. Isso facilita na hora da gente estar reduzindo os termos semelhantes. Coloque embaixo dos termos que são semelhantes, cores iguais, formas de desenhos iguais, para estar separando. Então, menos 2 com mais 5, repete o sinal do maior e diminui. Está aqui. Menos 3a ao quadrado, ao cubo, b. Com menos 2a ao cubo b, percebam, a ao cubo b é a parte literal que é igual, então eles são semelhantes. Então vamos repetir a parte literal, que é igual ao cubo b, e vamos fazer menos 3 com menos 2, repete o sinal e soma, menos 5. Ok? Muito bem. A mesma coisa acontecendo com mais 10a ao quadrado e menos 15a ao quadrado. Então, são partes literais iguais, então eles são semelhantes. Repetimos a parte literal, que é a ao quadrado, e fazemos mais 10 com menos 15. Sinais diferentes, repetimos o sinal do maior e diminuímos. Então, dá menos 5a ao quadrado. Feito isso, estamos com um polinômio reduzido. Esse polinômio reduzido possui 1, 2, 3 termos. Então, ele é um trinômio. E aqui, o termo independente é aquele que não tem letra junto, é o mais 3. Beleza, pessoal? Muito bem. Prosseguindo, nós vamos ver agora polinômio numa só variável. Como o próprio título está dizendo, é aquele que possui uma única letra, uma única incógnita aparecendo. Então, percebam, x à quarta mais 3x ao quadrado menos 6. Percebam que a única letra que aparece é o x, então a variável x. Então, dizemos que esse polinômio é de uma única variável. Vejam esse outro exemplo. 8 menos z à quinta mais z menos z ao cubo. Percebam que a única letra que aparece é o z. Então, dizemos que ele é um polinômio de uma única variável, na variável z. Bom, como é que a gente determina o grau de um polinômio de uma só variável? Isso é muito importante porque é o mesmo conceito que a gente usa quando a gente fala equação do primeiro grau, equação do segundo grau. Como é que a gente sabe que é do primeiro ou é do segundo grau? É exatamente em relação ao grau que tem o polinômio. Polinômio que compõe lá na equação. Tá? Então, vamos verificar. Como é que a gente determina o grau de um polinômio uma única variável? Basta ver quem é o maior expoente dessa variável. Mas, para isso, eu preciso estar com um polinômio reduzido, certo? Então, vejamos. 2a ao quadrado menos 3a à quinta mais a ao cubo. Percebam que é um polinômio de uma única variável, apenas o a. Também percebam que eu não tenho termos semelhantes para serem reduzidos. Uma coisa é a ao quadrado, outra é a à quinta e outra é a ao cubo. Então, não posso juntar porque os expoentes são diferentes. Mas, para dar o grau desse polinômio, basta ver quem é o maior expoente. No caso aqui, o maior expoente é o 5. Então, dizemos que esse cara é do quinto grau ou de grau 5. Ok? Muito bem. Uma coisa muito importante, porque a gente vai estar vendo mais na frente, é o polinômio ser completo e ordenado. Existe uma operação, uma operação entre polinômios, que nós vamos estar comentando um pouco mais na frente, que é divisão de polinômio por polinômio. Ela necessita que os polinômios sejam de uma única variável e que sejam completos e ordenados. Como assim completo e ordenado? Um polinômio ele é dito completo e ordenado quando aparecerem todos os expoentes das letras, do maior expoente até o menor expoente. Então, nesta ordem, então ele passa a ser ordenado. Se tiver faltando no polinômio original um
um termo com uma das letras com o expoente faltando, nós dizemos que ele é incompleto. Então, vamos ver esses exemplos. X à quarta, menos 2x ao cubo, mais x ao quadrado, menos 5x, mais 1. Então, percebam o seguinte, pessoal. Ele é um polinômio de uma única variável. O maior expoente que está aparecendo é o 4. Então, percebam que todos os expoentes das variáveis, do 4 até o 0, lembrando que o 0 seria quando a letra some. A letra sumindo é quando eu tenho um número sozinho. Então, percebam que todos eles estão aparecendo. Ó. 4, 3, 2, expoente 1, quando não aparece, e aqui expoente 0, porque a letra sumiu. Então, ele tem todos os expoentes aparecendo e já está em ordem decrescente de expoente. Então, dizemos que ele é completo e ordenado, só para a gente treinar. Como o maior expoente é 4, ele é de grau 4. Agora, vejam esse outro exemplo. Menos 8 mais y à quarta menos y. É um polinômio de uma única variável, porém, o expoente maior, que é o 4, os outros anteriores a ele não existe. Não existe o y ao cubo, não existe o y ao quadrado. Então, nós dizemos que esse polinômio ele está incompleto. E como é que a gente faz para completar? Os termos que estiverem faltando, a gente completa com 0 vezes a letra e o expoente que estiver faltando. Então, percebam, já colocando em ordem, como eu percebi que o maior expoente era o y à quarta, eu coloco ele primeiro. O y ao cubo eu não tenho. Então, se eu não tenho, ele realmente não existe, mas eu tenho que completar para, nas operações lá com os polinômios, lá na divisão, eu possa efetuar de maneira correta. Então, a gente completa com 0y ao cubo. O y ao quadrado também não existe, então eu completo com 0y ao quadrado. O y elevado a 1 existe, então eu coloco menos y. E o y elevado a 0, que seria só o termo independente, o número. Então, vejam que eu coloquei ele do maior expoente para o menor, completando aqueles que estavam faltando. Então, agora ele é completo e ordenado. Como eu falei para vocês, vamos começar agora a falar das operações com os polinômios. Vamos, primeiramente, estar falando na adição algébrica de polinômios. Adição algébrica é soma e subtração com um número positivo e negativo. Então, coloquei aqui o primeiro polinômio, 2x mais 3y mais z. Somado, aqui está bem claro, tá, pessoal? Está adicionando ao polinômio 4x mais 2y mais z menos 9. Então, aqui eu tenho uma soma de polinômios. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é retirar os parênteses. E aí, o primeiro eu retiro, repetindo. Tá aqui, repetindo, tudo bonitinho. O segundo, aí vai uma dica que vocês aprenderam lá atrás. Quando eu tinha soma e subtração de número positivo e negativo, e eles vinham dentro do parênteses, a gente deveria retirar o parênteses. Obedecendo a seguinte regra. Se eu tenho mais antes, eu tiro o parênteses, repetindo tudo que está lá dentro. Agora, se for o menos, eu devo trocar o sinal de tudo que está lá dentro. Então, essa é a regra que a gente tem que ter na cabeça. Como é o mais, eu retiro, então, parênteses, repetindo o que está lá dentro. Aqui é mais 4x, mais 2y, mais z, menos 9. E aí a gente faz a redução dos termos semelhantes. Percebam que aqui eu também fiz a marcação dos termos que eram semelhantes entre si. Então, 2x mais 4x, 6x. Mais 3y com mais 2y, mais 5y. Mais z com mais z, mais 2z. Como 9 não tinha ninguém, a gente repete. Então, está aqui a forma reduzida, a forma geral desse polinômio. Ok? Com isso, nós já podemos estar falando, então, na subtração de polinômios. Como eu acabei de explicar a vocês, quando tiver o menos antes do parênteses, eu devo trocar o sinal de todos eles. Então, o primeiro é só repetir. 2a menos 5b mais 4. Esse menos significa que eu tenho que trocar esses sinais todos aqui. Vai ficar menos 3a, trocando o sinal, mais 3a. Mais 6b, trocando o sinal,
menos 6b. Menos 7, trocando o sinal, mais 7. Depois é só reduzir os termos semelhantes. 2a com 3a, 5a. Menos 5b com menos 6b, menos 11b. Mais 4 com mais 7, que são os termos independentes, mais 11. Ok, pessoal?